Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, amada igreja. Estamos aqui mais um domingo para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Espero que todos estejam em paz e que a graça do nosso Senhor esteja sobre todos nós. Vamos ouvir agora um louvor de adoração ao nosso Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Meus queridos, como todos sabem, nós todo ano realizamos o Congresso de Casais. Este ano estava marcado para o mês de setembro, mas com esta pandemia, com tudo que está acontecendo, nós fomos obrigados a cancelar o evento, pelo menos nos moldes que estávamos pensando. Karina, com seu ministério, Ministério de Eventos, Ministério da Família, o pastor, isso foi conversado e decidimos que seria interessante realmente cancelar. Mas não terá Congresso de Casais? Não, não é dessa forma. Terá sim um Congresso de Casais e, se assim Deus nos permitir, será uma bênção. Mas de que forma? Aqui em Mossoró, ele vai ser trabalhado conforme já foi até trabalhado por 2 vezes em alguns anos atrás. Só que Karina e seu ministério estão empenhados em trabalhar, elaborar com todo carinho para que seja interessante e abençoador para todas as famílias que ali estarão presentes. Então, continuamos orando para que Deus nos permita que este ano ainda toda essa situação se resolva, para que nós possamos cultuar na nossa igreja, para que nós possamos nos encontrar mais uma vez, nos reunir e também realizarmos
este evento como outros também que a igreja pensa. Ok? Alguma dúvida, podem procurar a irmã Karina, me procurar e estaremos prontos para responder a qualquer dúvida que possa surgir. Olá, irmãos, graça e paz, boa noite. Amém pelo louvor. Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 34, no versículo 8. Salmos, capítulo 34, versículo 8. Que diz assim: Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Amém. Nesse instante estaremos fazendo uma oração. Santo Deus e eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, por mesmo que distantes, ó Pai, fisicamente, estamos reunidos, ó Pai, com o só propósito de adorar o teu santo nome. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ensine a te amar com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, bem como amar a tua palavra, amar a tua casa e os nossos irmãos, ó Deus. Nos ajude a perseverar na fé, ó Deus, fortalece e aumenta, ó Pai, a nossa fé e nos fortalece, ó Pai, diante desse momento de pandemia, ó Deus, que o Senhor nos direcione e nos abençoe, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor mais uma vez, com hinos e cânticos ao Senhor. Ministério Louvor. As fontes vão passar e os meus olhos vejam o futuro. Tudo se fez, tudo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo ao lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter.
momento especial nós vamos ter agora o nosso momento missionário. E nós queremos convidar e convocar que toda a Igreja Batista Betel e também os nossos amigos, visitantes, estejamos orando pelos missionários do nosso estado. Sim, o nosso estado, apesar de ser um estado pequeno, enfrenta desafios missionários enormes. Temos dezenas de municípios sem uma presença batista. Nós temos pessoas que sequer ouviram o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. E cabe a nós, sim, cabe a nós, Igreja Batista Betel e também juntamente com as igrejas batistas do Rio Grande do Norte, nos juntarmos e não negligenciarmos essa grande missão. Queria então passar um vídeo missionário que vai explicar e vai falar um pouco sobre a obra missionária no Rio Grande do Norte. Vamos ver o nosso vídeo missionário. Na criação, deu-nos a oportunidade de sermos a sua imagem e semelhança. No fôlego de vida, soprou em nós a oportunidade de viver para a sua glória. Então veio a desobediência, pecado, separação, morte, reconciliação. Tudo o que precisávamos, a graça de Deus veio sobre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, entre nós viveu, curou pessoas, fez morto ressuscitar, paralítico andar, cego passou a enxergar, ensinou, cuidou, amou, pela missão morreu. Na cruz foi humilhado, na cruz padeceu, mas pelo poder ressuscitou, porque o que há de mais poderoso não é ter ido à cruz, é Ele ter vencido a morte depois da cruz. Hoje, Ele nos convida a uma missão de vida na vida, vestirmos a camisa, somos proclamadores do Salvador. Todos os dias, novas pessoas entendem esta missão, missionários, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Temos a oportunidade de nos assemelharmos a Ele com a missão de amar. Isto é uma convicção pessoal, mas um chamado para todos. Estou em missão, a serviço do amor de Deus. Campanha de Missões Estaduais 2020.
toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. A Associação Batista do Oeste se reuniu agora há pouco e tomou uma solene e maravilhosa decisão. Qual é, pastor? Nós não estamos com pressa de reabrir os nossos templos para cultos de celebração. Pastor Moab deu uma palavra muito feliz. Pastor Cristóvão nos ajudou do ponto de vista técnico. Os demais pastores contribuíram com sua palavra. O Danielzinho lá em Baraúnas. Enfim, todos de uma maneira singular, em um só pensamento, em uma só unidade, disseram que nós vamos esperar. E nós não vamos reabrir os cultos ainda, mas está já marcado para o dia 1º de agosto, na Segunda Igreja Batista, para quem estiver presencial e online, nós vamos fazer da mesma forma, para nós dizermos como vai acontecer, se a questão da pandemia melhorar, a questão de contágio, de morte, de disponibilidade de leito de UTI. Mas de antemão, a Associação Batista do Oeste, eu como vosso presidente, com muita honra, quero vos dizer que nós decidimos a não abrir as igrejas batistas e congregações da denominação ligada à Convenção Batista Brasileira nesses próximos 26 dias, porque dia 1º de agosto a gente deve tomar a decisão do que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Deus abençoe e os guarde. Um grande abraço. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero contar uma história, mas eu não quero contar, eu quero passar uma história para os irmãos lindíssima sobre a questão da nossa fé. A história vai narrar se nós somos milho ou se somos batata. Você vai entender. O fato é que nós precisamos viver pela fé, depender de Deus. A Bíblia diz que aquele que olha o vento, que olha para a natureza, nunca semeará. O texto vai aparecer aí. Essa história narra isso. É um passo de fé. E é pela fé que o justo anda. Deus te abençoe. Deus edifique a sua vida em nome de Jesus. Harry, como vai? Angus, eu estou preocupado. Com o quê? Você fez um pedido volumoso de sementes de batatas e fertilizante. Exato. Ninguém está plantando este ano. Os cientistas estão dizendo que não choverá. Sua fazenda está na linha. Eu não quero ver você e sua família afundarem. Obrigado pela sua preocupação. Eu fico tocado, mas eu vou em frente. Angus, se esta colheita falhar, você está acabado. Quando esta colheita chegar, serei o dono da fazenda e não o banco. Então, obrigado pela sua preocupação e relaxa. A gente se fala mais tarde. Tchau. Angus. Me desculpem. Angus, eu ainda acho que vai ser impossível plantar aquelas batatas. Sabe de uma coisa? A condição para um milagre é a dificuldade. Para um grande milagre é a impossibilidade. Vamos, hora de preparar a terra. Quatro meses depois. Não temos uma chuva adequada há semanas. A terra está seca. As plantas parecem estar morrendo. Nós estamos de joelhos. E o pior, todos estão telefonando querendo saber como estão indo as batatas.
Já deviam estar formadas agora. O quê? Você nem deu uma olhada? Não. Quando estivermos prontos para colher, veremos o que tem lá. Elas estão lá embaixo. Como sabe que tem alguma coisa aqui? Olhe para isso. Não, não é como o milho. O milho você pode ver, mas as batatas... Você tem que ter fé. Bem, vamos orar. Deus, obrigado por esta colheita e por nos dar esta terra. Não sabemos o que há nesse solo, mas pedimos que o abençoe. Amém. Masambane isivuno salo nyaka soba sihle amakhulu kakhulu. Conseguimos, família! Você achou que eu não tinha fé nessas batatas? E aí, rapaz? Quero ver suas batatas. Espera só e você vai ver. Ah, sim, meu. Que batatas grandes. Que beleza. Jabulani, sinta essa batata. Cheira. Sua fé em Deus tem que ser assim. Tem que ser real. Você pode sentir. Você pode cheirar. Sua fé tem que ser como as batatas. A graça e a paz de Cristo, povo de Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração da Igreja Batista Betel. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos o nome do Senhor, prestarmos um culto a Ele nesse momento de pandemia, de isolamento, longe uns dos outros, no corpo, corporalmente, mas unidos e perto através dos aplicativos, através deste canal. E graças a Deus que temos esses instrumentos para podermos glorificar o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado o seu povo, e quero também incentivá-lo, ao povo de Deus na Betel, a não desistir, a continuar orando, a continuar ligando para o seu irmão e dando uma palavra. Às vezes a sua ligação, sua mensagem chega exatamente no momento que aquela pessoa está precisando de um apoio, de uma palavra, ou simplesmente de conversar e bater um papo. Isso já ajuda muito. Ser um instrumento de Deus. Quero lembrar que antes de Deus abençoar Abraão, Deus disse: "Sê tu uma bênção". Deus nos chamou para sermos um instrumento em suas mãos, tá bom? Não esqueça de fazer isso. Também de orar pela nossa nação.
nosso estado, no nosso município, e pedir a misericórdia de Deus, assim como pedir perdão a Deus, porque tudo que estamos vivendo, não tenha dúvida, é fruto das nossas tomadas de decisões dos homens, né? Erradas, e que acaba voltando-se contra nós, embora tudo isso, penso eu, seja plano de Deus, seja Deus permitindo que essas coisas aconteçam. Meu querido, é muito bom tê-lo aqui. Você que não é da Betel e está nos ouvindo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe também. Outras pessoas de outros estados nos acompanham, pessoas da Betel que se mudaram, não é? Saíram da Betel, mas a Betel não saíram dela, graças a Deus. Que bom que você está conosco. Lembrando que os nossos ministérios continuam funcionando, de ação social, com a irmã Lúcia, um forte abraço, irmã Lúcia, Ministério da Família, dos Casais, com Jeto Lissama e sua equipe, Deus abençoe. De Cleide com jovens, Deus abençoe a equipe de jovens fazendo esse trabalho maravilhoso aí nas praças. E é os jovens, mas é a Igreja Batista Betel, e você pode participar disso, vindo, ajudando, doando, chamando pessoas para participarem, doarem. Também quero os homens, Cacá, um forte abraço, as mulheres, irmã Edileuza, a equipe da IEM, né, missões, que estamos aqui todos os domingos falando, estamos em plena campanha de missões estaduais. Deus abençoe o povo de Deus, as nossas grávidas, que estamos orando por vocês, aos nossos anciões. Deus abençoe todo o povo da Betel, inclusive oramos todos os dias por aqueles que hão de conhecer a Cristo através desta igreja. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 4, eu quero terminar a mensagem, ou continuar a mensagem que pregamos domingo passado, e falamos sobre o livro de Gênesis, que é o começo de tudo, primeiro a criação, as primeiras coisas de todas as coisas. É disso que o livro trata, contando a história do início de tudo, e também a história do povo de Deus, e como Deus desenhou na história a sua vontade, o seu poder, e já também desde o Gênesis aprontando para Cristo o plano da redenção. Falamos sobre o primeiro nascimento ali do casal Adão e Eva, que tiveram Caim e Abel, e falamos um pouco do que aconteceu ali. Digamos que o primeiro culto, a primeira vez que a Bíblia relata que homens vêm ao altar do Senhor ofertar a Deus, e provavelmente porque papai e mamãe, ou seja, Adão e Eva, tinham ensinado que adorar a Deus, glorificar a Deus era o correto. O homem também precisamos entender que ele nasce no coração, ele sabe que precisa adorar, que há um Deus todo-poderoso, embora às vezes ainda não conheça, não saiba o nome, mas todo ser humano tem isso dentro de si, porque Deus o colocou, a revelação natural, não é? E colocamos aqui, estudamos um pouco o porquê Deus aceitou Abel e a sua oferta, e não aceitou Caim e sua oferta. Trabalhamos um pouco essa temática e percebemos ali, meus irmãos, no domingo passado, que tudo trata-se de uma questão de fé, como o apóstolo Paulo ensina, como o livro de Hebreus capítulo 11, verso 5, né? verso 4, fala sobre exatamente a fé que Abel teve. Provavelmente receberam instruções dos seus pais, do Senhor, para que levassem a oferta daquela forma, no capítulo 11 de Hebreus, no verso 4, mas, infelizmente, Caim não quis obedecer, não teve fé para obedecer e quis fazer do seu modo, criando assim um problema para a sua vida e consequências terríveis. E ali nós percebemos e estudamos que a vida cristã, que tudo que fazemos, que viver com Cristo é viver pela fé, o meu justo viverá da fé, Romanos diz. E mais, quando nós não temos fé, provavelmente vamos desobedecer, porque deixaremos de cumprir aquilo que Deus nos manda. E foi o que nós estudamos e tiramos lições, né, do que acontece quando nós tentamos viver uma vida com o Senhor sem fé. E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, eu vou pedir Fernando que coloque aí na tela o versículo que diz assim: sem fé
é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximem do Senhor creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então perceba que não existe a possibilidade, e foi isso que nós vimos. Dessa feita nós vamos então ver os efeitos dessa desobediência, quando nós desobedecemos a Deus, porque não exercitamos a fé necessária. O que acontece com as nossas vidas, tá bom? Então eu vou lhe convidar, eu quero ler a partir do verso 1 novamente, até o 5, e depois eu vou ler de forma expositiva, fazendo aqui, a partir do 5, expositivamente nós vamos caminhando e trabalhando o conflito, quando o homem tem um conflito com Deus, através da sua desobediência, o que acontece? Ele entra em guerra com o Criador. E o que acontece? Vamos ver? Então vamos ler então Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquirir do Senhor um varão. Verso 2: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Foi até aqui que lemos e refletimos, pregamos semana passada. Então, a partir de agora, estaremos de forma expositiva lendo o restante dos versos e expondo as escrituras e pensando com os irmãos. Eu queria te convidar a orar agora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Querido e soberano Pai, muito obrigado. É muito gratificante poder cultuar o seu nome, famílias inteiras em casa, sentadas no sofá, ou na mesa da cozinha ou da sala, com o aplicativo aberto, cultuando o teu nome, aprendendo da tua palavra. Que coisa maravilhosa. Pela manhã estivemos na EBD, Senhor, também aprendendo da tua palavra, mas nessa feita nós pedimos que o Senhor continue a falar conosco. Tua palavra tem o poder de levantar as nossas vidas, produzir fé, que é o que precisamos, libertar, dar direção, corrigir, exortar. A tua palavra nos disciplina em respeito a nos mostrar os nossos erros. Pai querido e Deus amado, nós reconhecemos como pecadores que temos uma dificuldade, porque a nossa natureza luta para não entender, o pecado trabalha para não compreendermos, mas que o Espírito Santo de Deus atue nesse momento em cada coração, para que haja compreensão através da iluminação e os corações sejam cheios da tua palavra, e esta palavra produza frutos maravilhosos para a glória do teu nome. Senhor, fica conosco, segundo a necessidade e o coração de cada um, que o Senhor sabe como está. Opera no nome de Jesus, trazendo consolo, esperança, cura, libertação, que haja salvação nessa noite. É a nossa oração, no poderoso nome de Jesus. Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então Abel foi obediente em fé, e ainda morto, o capítulo 11 de Hebreus diz que ele fala pelo seu testemunho, pela sua fé em obediência e em obedecer a Deus, seguindo tudo aquilo que Deus tinha determinado. Ele foi aceito, Deus olhou para o coração daquele homem e o recebeu. O verso 5 do capítulo 4 de Gênesis nos diz isso. Entretanto, o verso diz que a Caim e a sua oferta não aceitou, porque Caim não quis obedecer, Caim não teve fé. E o que isso trouxe de consequências, a partir de agora eu quero ver com os irmãos. Continuando então, parte B do verso 5 diz: então irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaístes o semblante? Se procederdes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederdes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, eu queria começar aqui dizendo que quando nós desobedecemos a Deus,
quando não temos fé para obedecer a sua palavra, no caso é a sua palavra, para cumprir aquilo que ele manda, ele ensina, para o nosso próprio deleite, cuidado com as nossas vidas. Quando nós não o fazemos, nós então entramos em rota de colisão com o Senhor. É isso mesmo. Quando o homem não tem fé para obedecer a palavra, então ele está em desobediência à palavra do Senhor. Ele entra em rota de colisão com Deus. Ele arma um problema, ele cria um problema com Deus, porque ele começa a se distanciar de Deus, porque a sua desobediência vai gerar no seu coração conflitos terríveis, e ele começa a se distanciar de Deus, porque ele começa a ter um problema com Deus. Então ele entra em rota, ele entra numa guerra contra o próprio Criador, e é o que acontece com Caim. Logo após o evento, o texto sagrado diz que Caim mudou o seu semblante, descaiu o seu semblante. A Bíblia diz que já não parecia mais normal a face de Caim, a expressão de Caim. Ele já não olhava-se para Caim e já via que alguma coisa estava errada. Eu aprendo aqui, pela experiência de viver, de ter uma família, de viver em sociedade, que é bem assim que acontece com o ser humano. Nós percebemos que quando alguma coisa não vai bem com alguém, logo o seu semblante muda. Não é assim que acontece? Muitas vezes até dentro de casa. A Bíblia diz que o semblante de Caim mudou imediatamente. Deus percebeu. E o Senhor mesmo narra, e o Senhor diz o que aconteceu. Então lhes disse o Senhor: porque andas irado e agora em desobediência a Deus, por falta de fé? Alguma coisa está acontecendo aqui. É disso que queremos falar nessa noite. E o primeiro passo, depois da desobediência, o pecado começa a entrar em ação, e o inimigo começa a atuar dentro do coração do homem, porque este homem começa a se afastar de Deus, e o primeiro passo é a desobediência. Então Caim começa a se afastar de Deus. O texto sagrado diz então que ele cirou, o seu semblante mudou, e este é o primeiro sinal. Alguma coisa não está certa. Sabe, como pais, como marido, esposo, no núcleo familiar, como pastor, eu gosto de olhar para as pessoas, e quem anda comigo sabe disso. Entra no gabinete e eu falo: como é que você está? Está com a carinha estranha, um rosto estranho, a face estranha. É muito fácil perceber quando uma pessoa não está bem, quando nós olhamos para ela. E eu gosto muito de usar, em casa também uso, com os filhos. Samuel, meu filho, sabe muito bem disso. Eu olho para ele e falo: o que está acontecendo? Porque ele não fala, mas não precisa falar, a sua face mostra. Assim como eu também, ou qualquer um, quando nós não estamos bem, alguma coisa está nos incomodando, seja esse ou aquele problema, nós mudamos o nosso semblante. E no caso de Caim, estava em desobediência a Deus, em rebelião a Deus, seu semblante mudou de tal forma. O Senhor vem até ele, e o Senhor diz: o que está acontecendo? Porque estás irado. Ele estava irado. O começo do pecado está aqui. A ação do pecado começa a atacar Caim. Nós estamos numa pandemia, e eu queria aqui fazer uma ilustração. Toda hora na TV passa, eles narram como o vírus, o Covid, ataca o organismo do homem. Não é? Isso é bem comum, tem passado todas as semanas. E quando você é contaminado, ele começa a atacar, e o organismo começa a agir soltando defesas. Essa é a primeira situação. É da mesma forma, quando você desobedece a Deus, quando você não tem fé para obedecer a palavra de Deus, o pecado então, ele levanta-se com a ação do inimigo, e ele começa a atacar o seu coração, e a primeira coisa que vem é a ira. Ainda não é um pecado aqui, mas a ira começa a entrar, e a ação do vírus começa a agir dentro do ser humano, o vírus chamado pecado, e ele começa a mudar o seu semblante. E agora não mais o semblante, mas agora é interiormente também, porque Deus vem a ele e diz: porque andas irado, e porque descaiu o teu semblante. As duas coisas estão conectadas aqui, mas dentro de Caim alguma coisa estava acontecendo, a ira.
Ele não havia pecado ainda, mas o pecado já estava agindo, porque ele estava separado de Deus, porque a Bíblia diz que a única coisa que nos separa do nosso Deus são os nossos pecados. Isaías fala sobre isso. E o pecado então se levanta e começa a agir e mandar os seus emissários para atacar o coração desse homem, e ele se ira. Mas o texto sagrado lá em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27, por favor, Fernando, coloca aí, diz que ele diz assim: ireis, mas não pequeis, não se ponha sobre o sol sobre a vossa ira. É um sinal de que alguma coisa vai acontecer. Ele diz: não deis lugar ao diabo, nesse mesmo texto, está aí na tela. Havia evidências aqui. Este é o resultado de quando nós nos afastamos de Deus em desobediência. Mas, queridos, eu quero em paralelo mostrar os erros dos homens ou do homem e os erros que cometemos, o que acontece por consequência. E em terceiro, eu quero mostrar uma ação de Deus em misericórdia. Então, nesse primeiro momento, começa o pecado a agir para fazer este homem cair, porque ele está agora em desobediência. Mas perceba que na parte B do verso, no verso 6, o Senhor vem. O texto diz: disse o Senhor. Deus percebe. Deus olha para o ser humano assim como olhou para Caim e percebe que você não está bem. Deus é bom, Deus foi bom com Caim, Deus veio a Caim. E Deus diz, coloca aí para mim na tela, Fernando, primeira vez, Deus vem a Caim e Deus adverte Caim. Em sua misericórdia, Deus avisa. Quantas vezes eu percebo Deus avisando a igreja? Quantas vezes na minha vida Deus me avisou? Quantas vezes Deus já lhe avisou? Deus usa a esposa, o marido, o filho, o pastor, a igreja, um amigo, uma circunstância. Deus usa a criação, mas Deus vem e Deus avisa: não está muito bem em sua vida, tem alguma coisa acontecendo, cuide. Deus vem, primeira vez, diz: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederdes bem, não é certo que serás aceito. Deus dá aqui o privilégio do arrependimento e da reflexão. Não serás aceito se arrependeres. Se todavia procederdes mal, Ele está dizendo: se não se arrepender, eis que o pecado, porque Ele está agindo ali, jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Veja o que diz Tiago 1,15. Coloca aí, Fernando, para mim. Está aí na sua tela. Veja como é que o pecado age, tomando o nosso ser, os nossos desejos, então, colocando e agindo nas nossas vidas para proporcionar a sua conclusão e a sua destruição. Caim estava afastado de Deus porque havia desobedecido. Esse é o que acontece quando um homem se afasta de Deus e não obedece. Mas, meus irmãos, Deus veio e falou: Caim. Deus avisou, Deus foi misericordioso. Eu quero continuar, verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão. Deus já havia avisado. Verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Meu Deus do céu! Misericórdia, Senhor! Esta é a figura, esta é a consequência, este é o resultado de alguém que sem fé
decide não cumprir, obedecer a Deus, que é advertido antes que a desgraça aconteça, que é avisado, mas ainda assim determina continuar nesse caminho, nesta rota de desobediência. Então Caim elabora um plano, leva o seu irmão ao campo e mata o seu irmão. O pecado agora, o vírus agora, ele entrou para dentro do organismo e ele tomou e possuiu aquele homem porque ele não quis obedecer, ele não teve a noção de ouvir a voz de Deus que veio a primeira vez, e ele mata. Meus irmãos, não se engane, eu, você e toda a humanidade, longe de Deus, o homem é capaz de cometer atrocidades. Um homem sem Deus, um ser humano sem Deus é uma arma exposta para que o inimigo ataque. É o que eu aprendo aqui. Esse homem matou o seu irmão. Quando nós estamos em conflitos com Deus, quando nós travamos uma guerra com Deus por desobediência, esse é o resultado. Nós começamos a matar tudo que amamos e tudo que Deus ama. Sabia disso? Como Caim não podia matar a Deus, então ele joga toda a sua ira por causa da ação do pecado no seu próximo. E ele mata quem? Seu próprio sangue. Eu vejo aqui, como aconteceu com Caim, a ação do inimigo fazendo a mesma coisa nos relacionamentos. Eu não estou dizendo que hoje se pega arma, e às vezes até se pega, mas na verdade a grande maioria está matando aquele que ama, destruindo relacionamentos, destruindo famílias, destruindo amigos, matando por quê? Porque está longe de Deus, porque não ouviu Deus, porque está separado em desobediência, e agora seu coração é tomado, como diz Tiago. E a consequência é essa. Como é que a gente pode conceber um homem matar o seu próprio irmão? Isso, o pecado, que os homens aí fora têm tanta dificuldade. Fernando agora vai colocar aí, ponto 2, dentro da tragédia, Deus volta pela segunda vez a falar com Caim. Verso 9, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Deus não sabia? Sim, Deus sabia. Deus está sendo irônico? Não, Deus não está sendo irônico. Deus está dando, mesmo após a tragédia, haveria consequências, mas Deus está dando, mais uma vez, a oportunidade do arrependimento. Verso 9, leia comigo. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Ao que respondeu, olha o que Caim responde: não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Meus irmãos, veja que ponto chega um ser humano longe em desobediência a Deus. Ele está agora gozando de Deus, ele está brincando com Deus. Olha a resposta que esse homem dá ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra. Ele responde a Deus: por acaso eu sou o guardador dele? Ele ironiza, ele debocha, ele brinca. Deus está lidando com todo amor, com toda graça, porque este é o Deus que servimos, um Deus que vem uma vez, que vem a segunda vez, dizendo: se arrependa. A pergunta é para gerar uma reflexão e um arrependimento, mas este homem, longe de Deus, fechado o coração para ouvir a voz do Senhor, começa a zombar e a brincar com um jogo de palavras. Você entende aonde um ser humano pode chegar sem Deus? Sou eu, por acaso, o guardador do meu irmão? Referindo-se a Abel, que era pastor de ovelha, guardador, né? Ele faz um trocadilho. Verso 10. Os homens brincam com o Senhor. A Bíblia diz: de Deus não se zomba.
porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Meus queridos, Caim estava afastado de Deus, em desobediência. Deus veio uma vez, Deus veio a segunda vez e disse: se arrependa. A tragédia aconteceu, mas estou te dando aqui, se arrependa. Haverá consequências, mas se arrepende, será melhor. E ele zomba, e ele brinca. Tem muita gente brincando com o Evangelho, com sua vida e sua caminhada. Você não foi chamado para brincar. Essa zombaria aqui é o resultado de alguém que está completamente virado as costas para o Senhor. É por isso que o livro de Provérbios diz: olha, não repreenda o escarnecedor, porque essa pessoa, ela até Deus, ela goza até do relacionamento com o Senhor. Vai aparecer aí na sua tela. Terceira vez Deus vem a Caim. Verso 10. Disse Deus: que fizestes? Deus não sabia. Agora Deus está retribuindo a chacota, o mal palavreado. Deus está retribuindo agora a Caim a forma debochada com que ele falou com o Senhor? Não. Deus pela terceira vez está trazendo misericórdia e dando oportunidade da confissão. Deus é assim: o homem erra, Deus vai lá, avisa. O homem vai lá e assassina, Deus vai lá e confessa. O homem debocha, brinca, Deus vai lá. Deus vem pela terceira vez e disse: o que fizestes? Ele está aqui dando a oportunidade para Caim se arrepender mais uma vez. Ele diz: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando andares, o solo não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Eis aqui o resultado, a desgraça da ação de alguém que longe de Deus está. A destruição de alguém que longe do Criador se encontra. Não há como. Não há como, meu irmão. Ele não se arrependeu e agora veio a sentença. Deus vem a terceira vez. Mas ele não confessa. Então o Senhor traz a sentença sobre Caim. E diz: olha, o sangue do teu irmão, claro que Deus sabia, clama no sentido de: o que você fez está sobre os olhos de todos, quanto mais do Criador. E diz: você amaldiçoou a terra, ela não te dará mais o fruto quando arares. Há consequências, há destruição. Mas Deus veio 3 vezes e Caim não quis ouvir. Agora, depois que o Senhor traz a sentença, Caim, no verso 13, então disse Caim ao Senhor, verso 13, e Caim disse ao Senhor: é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, e serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo encontrar me matará. Caim então vai e fala: meu Deus, o que está acontecendo? É muito pesada a sentença que o Senhor trouxe, mas Caim não está arrependido. Perceba, se você olhar com cuidado o capítulo verso 13, você vai ver que não há arrependimento. Ele está preocupado em não morrer. Ele em nenhum momento está preocupado com o seu erro. Ele pede a Deus e reclama do castigo porque poderia perder a sua vida, mas não há nenhum traço de arrependimento. E mais uma vez eu digo, o poder do pecado, a ação do diabo na vida de alguém que está em desobediência e longe de Deus, é uma coisa terrível. A insensibilidade. Ele não está preocupado em se arrepender.
A única coisa que no verso 3 ele coloca e expõe sobre os seus sentimentos é que ele não queria. Ele não está preocupado em sair da presença de Deus, porque sairia. Ele não está preocupado que a terra, embora ele cite, a terra não iria mais produzir, mas ele fala: vão me matar aonde eu for. Percebe isso? É assim que é o coração do homem longe de Deus. Mas, meus queridos, agora na sua tela vai aparecer pela 4ª vez aí o título: Deus em misericórdia vem a Caim, pela 4ª vez no verso 15. E o Senhor, porém, lhe diz: que Deus é esse? Que vem uma, que vem duas, que vem três e que vem pela 4ª vez a vida deste homem. Olha o que Deus diz, verso 15: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ficasse, não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Deus vem pela 4ª vez, usando de compaixão e misericórdia. Meu Deus, é difícil alcançar tamanha graça e amor. É difícil. A fala de Caim, mesmo sendo uma fala preocupada apenas com morrer, não estava arrependido de perder a presença de Deus, não estava arrependido de ver a terra. Mas, meus queridos, ele estava preocupado em não morrer. Mas Deus, em sua misericórdia, a 4ª vez, em piedade, vem a Caim. Deus coloca uma marca em Caim. Muitos especulam por todos os meios o que seja essa marca, mas eu quero aqui mostrar 2 coisas para você que eu acho que são razoáveis em meio a tanta especulação. Primeiro, essa marca simboliza a vergonha. Caim andaria com a marca que aonde quem visse veria a vergonha na vida dele. Esta é a primeira interpretação que faço dessa marca. A segunda é que a misericórdia do Deus de misericórdia veio sobre ele. É que Deus é tão misericordioso com esses homens aí fora, comigo e com você, que apesar de tudo que fazem, a marca de Deus, há uma vergonha, mas há misericórdia de Deus para que se arrependam. E Deus coloca essa marca sobre a vida deste homem, que agora vai andar errante, como um peregrino, aonde irá, tudo dará errado, a terra não produzirá mais para ele. Verso 16: retirou-se Caim da presença do Senhor, perdeu a presença do Deus, do amor, da graça do Senhor, perdeu, não é aquele carinho tão de perto, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Saiu, foi embora, mas foi com a misericórdia de Deus ainda. Esse Deus que servimos é tão misericordioso. Sabe, Deus quer arrumar a sua vida. Há esperança para você ainda, se você agir diferente de Caim. Deus não quer que você leve a vergonha. Deus quer que você tenha sobre sua vida as vestes da misericórdia e do amor dele sobre você. E eu quero então terminar tirando então algumas lições desse texto. A primeira delas é eu aprendo aqui que quando longe de Deus, em desobediência ao Senhor nós precisamos entender que os nossos corações se enchem como células que começam a borbulhar dentro de nós de más intenções. Meu irmão, quando o seu coração estiver mal intencionado, quando coisas dessa natureza a começar a aparecer dentro de você, sua mente começar a pensar coisas ruins, entenda e se volte para Deus imediatamente, porque esse é o primeiro sinal de que algo está errado, e eu aprendo isso aqui. A segunda coisa que eu aprendo é que quando eu me afasto de Deus, as tragédias virão fatalmente. Quando eu me afasto de Deus, as tragédias virão fatalmente. Não há como, porque sem Deus nada podemos fazer.
Eu aprendo nesse texto que quando eu abandono a obediência ao Senhor, meu coração é tomado por uma amargura e o meu semblante muda. Por isso que a face é tão importante. Quando a gente olha, a gente percebe o brilho de Cristo nas pessoas, a alegria, mesmo que não esteja tudo bem. O que deve estar tudo bem é a obediência e esta comunhão com Deus. E a amargura toma o coração daqueles que se afastam de Deus. Eu aprendo aqui, por quarto, que quando eu tomo o caminho contrário à obediência ao Senhor, eu começo a perder tudo na minha vida. Eu perco a presença de Deus, por consequência, eu perco os meus irmãos. Eu perco meu trabalho, que é a terra. Eu começo a perder tudo da minha vida, eu perco a alegria. Eu vou viver amarguradamente o resto da minha vida. Eu não vou conseguir me colocar, me posicionar. Veja, Caim perdeu o amigo, Caim perdeu o irmão, Caim matou, perdeu tudo, Caim destruiu tudo, porque ele estava longe de Deus. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós perdemos as coisas. Ele perdeu família, ele perdeu irmão, ele perdeu a terra, ele perdeu o ofício, ele perdeu a alegria, ele perdeu tudo. E por fim, eu aprendo aqui que Deus é Deus de misericórdia, que nos avisa quantas vezes. E eu quero terminar dizendo quantas vezes Deus precisará falar com você. Preste atenção, você que me escuta. Quantas vezes Deus vai precisar falar com você? O livro de Provérbios, no capítulo 29, diz o homem que muitas vezes, 28 se eu não me engano, o homem que muitas vezes é repreendido, no fim será quebrado. O homem que muitas vezes é repreendido e não conserta a sua vida, no fim será quebrado. Deus é misericordioso, Ele fala uma, Ele falou duas, Ele falou três, Ele veio a quarta vez a cair. No nome de Jesus, nessa noite, nós vamos ouvir uma canção. Enquanto nós ouvimos essa canção, eu queria te pedir, fale com o Senhor. Aonde você estiver, ore a Deus, peça perdão a Deus, se arrependa. Volte, fala, Deus, me dê fé para obedecer a Tua palavra, perdoe-me. Deus está nessa noite te dando a oportunidade do arrependimento, tá bom? Então nós vamos ouvir essa canção e já voltamos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ela trouxe do que não é.
Querido povo de Deus, a graça e a paz do Senhor, boa noite a todos. Eu deixo aqui o recado da nossa ceia. Domingo que vem nós teremos a nossa ceia. Quem sabe a última ceia virtual? Não sei, talvez, vamos orar. Mas eu quero convidar você que se prepare sua família, os elementos, para no próximo domingo celebrarmos a ceia do Senhor. Estamos fazendo dessa forma. É óbvio que é num regime de exceção. É claro que não é a mesma coisa de estarmos juntos, como a Bíblia diz, na ceia do Senhor, na casa do Senhor. Mas tudo que estamos vivendo nesses dias é um regime de exceção. Mas não podemos deixar de fazer com o coração contrito, com o sentimento naquilo que a palavra nos fala e nos manda lembrar. Então eu quero convidá-lo, a você, Betelino, a se preparar. Domingo que vem nós teremos então a ministração da ceia do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Depois dessa linda canção, vamos orar. Está pronto para restaurar sua vida na presença de Deus, sua família, ministério, casamento, para nessa noite falar: Deus, eu quero tudo de volta, eu quero pegar tudo de volta, me ajuda, me abençoa com a sua presença, com o seu perdão. Oremos, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Você que nunca recebeu Jesus no coração, se arrepende e confesse os seus pecados hoje, e Ele virá a sua vida. Querido Deus e Pai amado, obrigado pela sua palavra. Nesta noite, Senhor da vida, Rei dos reis e Senhor dos senhores, na tua presença nós estamos. Te louvamos pela palavra do Senhor e pela presença do Senhor. Nesta noite, eu oro por esses irmãos, por essas pessoas. Primeiro por aqueles que estão confessando os seus pecados e que querem servir ao Senhor e que se arrependem da sua vida velha. Eu lhe peço, escuta a oração sincera desse coração. Traga o teu perdão, Senhor, por tua misericórdia. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida e muda a sua história. Traga de volta, Pai, o Senhor faz isso, tudo que ela perdeu, segundo o seu propósito e o seu amor. Mas Deus, eu quero orar por todas as famílias, por os homens e mulheres que estão ouvindo essa mensagem, que o teu Espírito falou. Livra-nos do coração de Caim, tão duro, que não escuta Deus, que se afasta de Deus, que brinca com Deus. Por misericórdia, tenha compaixão de nós, tenha compaixão do teu povo. E nessa noite, seja uma noite de conserto, seja uma noite de restauração, porque Deus, em seu amor infinito, vem até nós. Manifesta, Pai, derrama a tua misericórdia e perdão e restaura as vidas para a glória do teu nome. Esse coração ferido seja tomado pela alegria do Espírito Santo, pela beleza da tua presença. Também oramos pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que lutam pela vida num leito por causa dessa pandemia. Deus poderoso, como igreja nós oramos e lhe suplicamos: vem sobre estes, vem sobre cada lar, consola, cura, opera conforme o teu poder e vontade, pois tudo tu podes. Eu ainda oro, pedindo sobre nossa nação: haja paz nesse país, haja paz entre os poderes, haja paz de Deus sobre esta cidade e esse estado, haja paz sobre esta nação. Como igreja te suplicamos, perdoa os nossos pecados e venha a nós, Pai, de misericórdia e de amor. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus restaure sua família. Meus amados irmãos, eu quero lhe agradecer por estar conosco até esse momento. Deus te dê uma semana abençoada. Deus dirija os seus passos e você tenha fé para obedecer e cumprir a ordem do Senhor, ainda que isso te traga prejuízo. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Ele cuida de você. Que Deus faça por você, em você, apesar de você e através de você. Estamos aqui, através dos nossos canais. Teremos quarta-feira o culto de oração, os jovens com PGMs e os nossos cultos. Teremos os casais aí, através dos grupos, anunciando os seus trabalhos. EBD, domingo de manhã, uma bênção, estudando as cartas do apóstolo Paulo, uma grande bênção. Estamos na ativa, estamos aqui, orando. Eu te peço, não cesse de orar.
Povo de Deus, ore e você verá o grande milagre. Se credes, verás a glória de Deus. Amém? Chame se for preciso. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito esteja com toda a igreja do Senhor hoje e para sempre. Amém. Uma boa noite, Deus te abençoe.